descobri que meu marido estava me traindo com minha melhor amiga. Sempre ouvi dizer que a pior traição não é a de um parceiro, mas sim a de alguém em quem você confia cegamente. Eu nunca achei que isso pudesse acontecer comigo. Eu e meu marido, Gabriel, estávamos juntos há 8 anos, 5 deles casados. Nosso relacionamento não era perfeito, nenhum é, mas sempre pensei que no fundo ele fosse um homem leal. E a minha melhor amiga, Júlia, era praticamente uma irmã para mim. Conhecemos-nos na faculdade e desde então compartilhamos tudo. Pelo menos era isso que eu achava. A desconfiança começou como um incômodo leve, um daqueles pressentimentos que você ignora porque não quer parecer paranoica. Gabriel e Júlia sempre se deram bem, mas ultimamente percebi que ele sorria, um pouco mais quando falava com ela. Ele parecia sempre interessado no que ela dizia, e às vezes eu notava um olhar entre eles que me fazia sentir deslocada. Eu dizia para mim mesma que estava exagerando. Afinal, eu confiava nos dois. Eu tinha que confiar. Até que as desculpas começaram. Primeiro, era Gabriel chegando tarde do trabalho com uma justificativa que parecia bem ensaiada. Depois, eram os cancelamentos repentinos de Júlia em nossos encontros semanais, alegando estar sempre ocupada ou cansada. Sozinha, cada coisa parecia inocente, mas juntas, formavam um quebra-cabeça que eu não queria montar. Foi quando algo aconteceu que me fez abrir os olhos de verdade. Estava chovendo naquela noite, e Gabriel me mandou uma mensagem dizendo que precisaria ficar até mais tarde no escritório. Eu sabia que ele não gostava de dirigir com chuva, então decidi preparar um jantar e esperar por ele. Mas por algum motivo, senti que algo estava errado. Resolvi mandar uma mensagem para a Júlia, perguntando se ela queria passar aqui para jantar comigo. Nenhuma resposta. Estranho. Por impulso, abri o Instagram dela. Nenhuma postagem nova, mas reparei que ela não tinha visualizado minhas mensagens, o que era incomum. Foi então que vi algo que fez meu coração acelerar. Uma amiga em comum havia postado um story em um restaurante. E quem estava lá no fundo, em uma mesa discreta no canto, sorrindo de um jeito que eu conhecia bem? Gabriel e Júlia. Meu corpo inteiro gelou. Uma parte de mim queria acreditar que era só uma coincidência, que talvez eles tivessem se encontrado sem querer. Mas a outra parte, a parte que já suspeitava de algo, sabia que aquilo não era um acaso. E foi aí que decidi que precisava de provas. Eu não ia agir por impulso. Não ia confrontá-los sem ter certeza absoluta. Mas naquele momento, eu já sabia. Meu casamento nunca mais seria o mesmo. Depois daquela noite, minha mente não teve mais paz. Eu tentava agir normalmente, mas tudo dentro de mim gritava que algo estava errado. O problema era que eu não podia acusá-los sem provas concretas. E se eu estivesse errada? Se fosse apenas uma coincidência? Eu precisava ter certeza. Decidi ser paciente e começar a prestar mais atenção nos detalhes. Passei a observar melhor os horários de Gabriel, as mensagens de Júlia e até os momentos em que os dois interagiam quando estávamos juntos. E foi aí que os padrões começaram a aparecer. Gabriel, que antes era desorganizado e esquecia compromissos, agora sempre tinha uma desculpa bem ensaiada para sair. Júlia, que sempre postava tudo no Instagram, agora ficava offline em horários suspeitos. E mais do que isso, o jeito que eles agiam perto de mim começou a mudar. Quando estavam juntos, pareciam evitar contato visual, como se tivessem medo. Que, se eu olhasse tempo demais, conseguisse enxergar o que estava acontecendo. A confirmação veio de um detalhe pequeno, mas que foi impossível ignorar. Uma noite, depois que Gabriel tomou banho e se jogou na cama, fui até o banheiro para escovar os dentes. Foi quando senti aquele cheiro. Perfume feminino. Mas não era o meu. Meus pensamentos começaram a correr a 1000 por hora. No início, tentei racionalizar. Talvez ele tivesse passado perto de alguém no trabalho. Talvez fosse o cheiro do meu próprio perfume e eu estivesse ficando paranoica. Mas quanto mais tentava encontrar uma justificativa, mais sabia que aquilo não fazia sentido. Foi quando minha mente deu um estalo. Eu precisava checar algo. Peguei meu celular e fui até o Instagram de Júlia. Procurei uma foto dela recente, e então tive certeza. O perfume era o dela. Minha respiração ficou pesada. Era oficial. Eu não estava ficando louca. Algo estava acontecendo. A essa altura, meu coração já sabia da verdade, mas minha cabeça ainda queria provas definitivas. Então elaborei um plano. Se eles estavam realmente me traindo, eu descobriria. E eu não ia só confrontá-los. Eu queria ver a expressão deles quando percebessem que tinham sido pegos. Na semana seguinte, mencionei casualmente para Gabriel que precisaria viajar a trabalho no fim de semana. Ele mal questionou, só perguntou o horário do meu voo. Já era um sinal. Então, no grupo de amigas que eu tinha com Júlia e mais 2 pessoas, deixei escapar que ficaria fora da cidade. Ela visualizou a mensagem e não respondeu nada. Outro sinal. Na sexta-feira à noite, fiz questão de sair de casa com uma mala pequena, como se realmente estivesse indo para o aeroporto. Dei um beijo rápido em Gabriel e saí.
Mas ao invés de pegar um táxi, dirigi até um hotel próximo e aguardei. Meu plano era simples: esperar algumas horas e depois voltar de surpresa para casa. Se meus instintos estivessem errados, eu me sentiria culpada por desconfiar. Mas se eu estivesse certa, bem, eu finalmente teria a verdade diante dos meus olhos. E quando voltei, encontrei exatamente o que eu temia. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo enquanto subia os degraus do meu próprio prédio. Minhas mãos suavam, e eu mal conseguia segurar a chave. Cada passo que eu dava era mais pesado que o anterior, porque eu já sabia. Eu só precisava ver com meus próprios olhos. Quando parei na frente da porta do meu apartamento, inspirei fundo. Será que eu realmente queria abrir? Será que eu estava pronta para encarar o que estava do outro lado? Girei a chave devagar, sentindo minhas pernas tremerem. A porta abriu com um clique silencioso, e entrei tentando fazer o mínimo de barulho possível. O apartamento estava em uma penumbra suave, iluminado apenas pelas luzes da rua que entravam pela janela. E então, eu ouvi uma risada abafada, um murmúrio. E de repente, um barulho de algo se mexendo no meu quarto. Meu estômago revirou. Um frio percorreu minha espinha. Eu deveria entrar lá agora? Ou deveria sair antes que vissem que eu estava ali? Mas antes que eu pudesse decidir, algo dentro de mim assumiu o controle. Meus pés se moveram sozinhos. A cada passo que eu dava em direção ao quarto, mais os sons ficavam nítidos. O som de lençóis se mexendo. A respiração ofegante de alguém. O queixo dela se partindo. Em um riso abafado. A porta do quarto estava apenas encostada. E com um empurrão leve, eu a abri. O que eu vi destruiu algo dentro de mim. Lá estava ele, Gabriel, deitado na cama onde dormíamos juntos todas as noites. E sobre ele, Júlia, minha melhor amiga. A mulher que eu considerei minha irmã. Os dois congelaram quando me viram. Os olhos de Gabriel se arregalaram, e ele tentou puxar o cobertor para se cobrir. Júlia soltou um palavrão baixo e tropeçou para o lado, segurando o lençol contra o corpo. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio era tão pesado que parecia que o ar tinha sido sugado do ambiente. Mas dentro de mim, algo explodiu. Eu ri, não de felicidade, mas de descrença, de puro desespero. Porque por mais que eu tivesse desconfiado, por mais que tivesse arquitetado todo um plano para pegá-los no flagra, ver aquilo com meus próprios olhos ainda era um choque absurdo. Eu queria gritar, queria chorar, queria quebrar tudo ao meu redor. Mas em vez disso, permaneci ali, olhando para os dois, sentindo minha respiração tremer. Gabriel tentou se justificar primeiro. Ele gaguejou meu nome, tentando balbuciar algo como "não é o que parece", como se houvesse qualquer outra explicação possível. Júlia apenas abaixou a cabeça, evitando meu olhar. Foi ali que percebi. Eles não estavam arrependidos. Eles não estavam desesperados porque me magoaram. Eles estavam desesperados porque tinham sido pegos. Minha garganta estava seca quando finalmente encontrei minha voz. Eu poderia ter feito um escândalo. Poderia ter jogado todos os objetos ao alcance das minhas mãos neles. Poderia ter feito qualquer coisa. Mas tudo que saiu da minha boca foi uma única frase. "Há quanto tempo?" Gabriel desviou o olhar. Júlia mordeu os lábios. "Há quanto tempo?" Minha voz saiu mais alta, embargada, com uma mistura de raiva e desespero. E então, Júlia sussurrou a verdade que destruiu tudo. Mais de um ano. Foi como se meu mundo tivesse parado. Mais de um ano. A frase ecoava na minha mente como um grito abafado, repetindo-se sem parar. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Meu corpo inteiro tremia, mas não de tristeza, de raiva. Por mais que eu soubesse que algo estava errado, jamais imaginei que a traição tivesse durado tanto tempo. Mais de um ano, 12 meses, 365 dias em que eu dividi minha vida com um homem que já tinha escolhido outra pessoa pelas minhas costas. Pior parte? Essa outra pessoa era minha melhor amiga. Eu sentia vontade de vomitar. A casa que antes era meu refúgio agora parecia suja, contaminada pela mentira, pelo engano, pela traição que aconteceu entre essas quatro paredes. Gabriel abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão, cortando qualquer desculpa que ele quisesse inventar. "Eu não quero ouvir nada. Nada." Minha voz saiu trêmula, carregada de um misto de dor e fúria que eu não conseguia controlar. Eu queria explodir, quebrar tudo, gritar até não conseguir mais. Mas ao mesmo tempo, eu não queria dar esse espetáculo para eles. Eles não mereciam ver minha dor. Olhei para Júlia, que continuava sentada na cama, apertando o lençol contra o corpo. Ela nem conseguia me encarar. Uma parte de mim queria perguntar por quê. Queria entender como alguém que esteve ao meu lado nos piores e melhores momentos da minha vida pôde fazer isso comigo. Mas a verdade é que não havia explicação. Eu confiei em vocês. Minha voz saiu mais baixa, mais carregada de veneno. Eu amava vocês. Eu sentia os olhos ardendo, mas não deixaria uma lágrima cair na frente deles.
Eles não mereciam minhas lágrimas. Virei as costas e saí do quarto. Eu precisava sair daquela casa antes que perdesse o controle. Peguei minha bolsa e minhas chaves com as mãos tremendo, pronta para ir embora. Mas antes de sair, ouvi Gabriel me chamando. Espera! Por favor, eu parei. Mas não porque queria escutá-lo. Parei porque, por um segundo, imaginei que talvez ele fosse me pedir desculpas de verdade, que fosse assumir a culpa. Mas ao invés disso, ele disse algo que fez minha raiva atingir um nível ainda maior. Podemos conversar? Eu ri. Um riso seco, carregado de puro desgosto. Conversar? Agora você quer conversar? Olhei para ele, sentindo meu peito arder de indignação. Você teve 1 ano inteiro para conversar, Gabriel. 1 ano. Mas escolheu me enganar. Escolheu se deitar com a única pessoa que eu jamais imaginaria que faria isso comigo. Júlia finalmente levantou os olhos. Eu nunca tinha visto um olhar tão cheio de culpa. Mas culpa não apaga a traição. Culpa não desfaz a dor que ela causou. Eu não queria que fosse assim. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu a encarei com um desprezo que jamais imaginei ser capaz de sentir por alguém que um dia chamei de irmã. Mas foi. E com essas palavras, eu saí. Naquele momento, eu não sabia exatamente o que faria a seguir. Mas sabia de uma coisa. Eu não ia deixar barato. Quando saí do apartamento naquela noite, senti que estava deixando para trás não apenas um lar, mas toda uma vida construída sobre mentiras. Meu coração estava despedaçado, mas algo dentro de mim, algo novo, começava a crescer. Um desejo, ardente de vingança. Eu poderia ter simplesmente seguido em frente, feito terapia e reconstruído minha vida em silêncio. Mas depois de tudo que passei, depois de mais de 1 ano sendo feita de idiota, eles não mereciam que eu apenas seguisse em frente. Passei os dias seguintes em um hotel, tentando acalmar minha mente. Não voltei para casa, não atendi às ligações de Gabriel e nem respondi às mensagens desesperadas de Júlia. No entanto, cada minuto que eu ficava ali, sozinha, servia apenas para alimentar o ódio dentro de mim. Foi então que tomei minha decisão. Eu ia expor os dois. Comecei reunindo tudo o que podia. Prints de conversas suspeitas, horários em que Gabriel dizia estar trabalhando e que coincidiam com os dias em que Júlia sumia. Eu já tinha a maior prova de todas, o flagrante. Mas eu queria mais. E então veio a parte mais difícil, mas também a mais necessária. Eu fui atrás da família de Gabriel. A mãe dele sempre gostou de mim. Me via como a nora perfeita. Sempre elogiava nossa relação. Dizia que queria netos. Então, quando fui até a casa dela e contei tudo o que aconteceu, com todas as provas, pude ver o desgosto em seu rosto. Ela ficou em choque. Gabriel era seu filho, mas até ela sabia que o que ele fez era imperdoável. Eu não acredito. Depois de tudo que vocês construíram juntos, ela murmurou, apertando os olhos como se quisesse acordar de um pesadelo. Mas não era um pesadelo. Era real. E essa era apenas a primeira etapa. A segunda? Os amigos Gabriel e eu tínhamos muitos amigos em comum. E adivinha só? Muitos deles eram amigos de Júlia também. E quando a notícia se espalhou, como eu sabia que aconteceria, ninguém olhou para eles da mesma forma. Os amigos em comum me mandavam mensagens, chocados com a traição. Muitos cortaram laços com os dois. Outros apenas expressaram seu desprezo, por baixo dos panos. O que eu sabia é que dali para frente, a imagem deles nunca mais seria a mesma, mas a cereja do bolo veio depois. Um dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era um ex-colega de Júlia, que havia trabalhado com ela alguns anos antes. Ele viu minha história e decidiu compartilhar algo comigo. Júlia já havia traído outra amiga antes. Sim, essa não era a primeira vez que ela fazia isso. Não era um erro, não era uma situação difícil. Era um padrão. Isso só me deu mais motivos para seguir com meu plano. E então, finalmente, fui pegar minhas coisas no apartamento. Gabriel estava lá, claro. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Estava abatido, olheiras fundas, cabelo bagunçado. Tentou falar comigo, tentou dizer que sentia muito, que não queria me perder. Mas era tarde demais. Você não me perdeu agora, Gabriel. Você me perdeu no momento em que escolheu mentir por mais de 1 ano. Peguei minhas malas e fui embora. Mas antes de sair, deixei algo para ele. Em cima da mesa da sala, deixei um envelope. Dentro dele, todas as provas que coletei. Print de mensagens, registros de horários, até uma foto do flagrante que tirei antes de sair da casa naquele dia. E, no topo de tudo, uma única frase escrita à mão. Aproveite a companhia da Júlia. Agora, ela é tudo o que você tem. Saí, sem olhar para trás. Eu sabia que essa história ainda não tinha acabado, mas naquele momento eu estava no controle. E agora, eu só precisava esperar a reviravolta final. Depois que saí daquele apartamento pela última vez, achei que finalmente conseguiria seguir em frente. Mas a verdade é que a história ainda não tinha acabado.
porque nem Gabriel, nem Júlia estavam preparados para lidar com as consequências do que fizeram. Os dias seguintes foram um verdadeiro caos. Recebi mensagens de Júlia tentando justificar o injustificável. Primeiro, ela tentou jogar a culpa em Gabriel, dizendo que ele a manipulou. Depois, disse que foi um erro, que nunca quis me machucar. Como se aquilo fosse apenas um tropeço e não um ano inteiro de traição planejada. Já Gabriel, ele oscilava entre arrependimento e desespero. Tentava me ligar de madrugada, mandava mensagens gigantes dizendo que eu era o amor da vida dele, que estava disposto a fazer qualquer coisa para me reconquistar. Como se fosse possível consertar algo que ele mesmo destruiu. Mas eu não ia cair nessas armadilhas emocionais. A vida deles começou a desmoronar aos poucos. A mãe de Gabriel ficou enojada com o que ele fez e cortou contato com ele por um tempo. Os amigos que tínhamos em comum tomaram meu lado. Júlia foi isolada do nosso círculo social e, pior, perdeu o respeito das pessoas ao redor dela. Mas o verdadeiro golpe veio quando descobri algo inesperado. Júlia sempre foi uma pessoa que gostava de ter controle. Gostava de se sentir desejada. E talvez, no fundo, parte da traição tenha sido só para provar que podia ter algo que era meu. Mas o que ela não esperava era que Gabriel, agora sem mim, não fosse exatamente o príncipe encantado que ela idealizava. Acontece que, sem minha presença, Gabriel começou a se tornar exatamente o que sempre foi, egoísta. Ele não queria Júlia por amor. Ele só queria alguém que preenchesse o vazio que eu deixei. E Júlia começou a perceber isso rápido demais. Menos de um mês depois de tudo ter explodido, os dois começaram a brigar. Uma conhecida minha, que ainda tinha contato com Júlia, me contou que ela estava arrependida. Mas não pelo que fez comigo, e sim porque Gabriel não a tratava como ela esperava. Ela queria um romance proibido, uma história digna de filme. Mas agora que estavam oficialmente juntos, ele perdeu o interesse, e então veio a verdadeira reviravolta. Certo dia, recebi uma mensagem inesperada. Era Júlia. Eu preciso falar com você. Tem algo que você precisa saber. Ignorei, claro. Eu não queria saber de nada que ela tivesse para dizer. Mas então, outra mensagem veio. É sobre Gabriel. Ele mentiu para mim também. Minha curiosidade foi maior do que meu orgulho. Eu a encontrei em um café discreto. Quando cheguei, Júlia estava abatida, olhos fundos, rosto pálido. E antes que eu pudesse sequer dizer qualquer coisa, ela me contou a verdade. Gabriel não apenas a enganou, mas já estava de olho em outra mulher. Sim, isso mesmo. Depois de destruir um casamento, depois de trair uma amizade de anos, depois de jogar tudo no lixo, ele já tinha outra pessoa. Ele estava traindo Júlia agora. Eu deveria sentir pena dela. Talvez uma versão mais ingênua de mim sentisse. Mas a única coisa que senti foi um certo tipo de satisfação. Ela finalmente entendeu o que eu passei. Antes de ir embora, deixei uma última coisa clara para ela. Você teve a chance de ser minha amiga, de ser leal. Você escolheu me apunhalar. Pelas costas. E agora, você sabe como é estar do outro lado. Ela baixou os olhos, mas não disse nada. Gabriel tentou me procurar depois disso. Mas já era tarde. Eu era outra pessoa agora. Não havia mais amor. Não havia mais espaço para ele na minha vida. Hoje, meses depois de tudo isso, olho para trás e vejo o quanto cresci. Eu sofri sim, mas aprendi que algumas traições não são apenas uma quebra de confiança. Elas são uma libertação. Eu me livrei de um casamento que estava condenado. Me livrei de uma amizade falsa. E, acima de tudo, me livrei da ilusão de que algumas pessoas são incapazes de trair. No fim das contas, quem se destruiu não fui eu. Foram eles. Essa foi a maior vingança de todas.